Olá, mais um relato aqui no canal Contos Noturnos Brasil. Se inscreva, deixe o like e compartilhem com seus amigos mais corajosos. Agora apaguem as luzes, aumentem o volume e se preparem para o relato de hoje. O choro dos esquecidos. Já faz um tempo que o cemitério não me deixa dormir. O que começou com sussurros virou gritos, e o que antes eram sombras agora se materializam diante de mim. Mas nada me prepararia para o que aconteceu naquela noite. Chovia forte, e eu estava terminando de reforçar uma das lápides mais antigas, que ameaçava ceder. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando por instantes as cruzes e túmulos espalhados pelo terreno. Quando o trovão rugiu, senti um arrepio profundo. Um cheiro podre, de carne em decomposição, se espalhou no ar. Então, ouvi. Era um choro, fraco, abafado, mas carregado de desespero. Olhei ao redor, tentando encontrar de onde vinha, até que percebi, vinha debaixo da terra. A princípio, achei que fosse minha imaginação, mas quando me aproximei do túmulo mais próximo, o choro ficou mais alto. E não era só um, eram vários. Pessoas chorando, gritando, suplicando. Minhas mãos começaram a tremer. Tudo dentro de mim gritava para eu sair dali. Mas algo me prendia no lugar. A terra sob meus pés começou a se mover, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Me afastei, o coração disparado, e então, diante dos meus olhos, mãos apodrecidas começaram a emergir dos túmulos. Os mortos estavam acordando. Cada relâmpago que iluminava o cemitério revelava mais deles, rostos deformados, bocas abertas em expressões de sofrimento eterno. Eles estavam vindo em minha direção, não correndo, mas marchando lentamente, como se já soubessem que eu não teria para onde fugir. Tentei correr, mas a lama me fez escorregar. Quando caí, senti mãos frias agarrando meus tornozelos, puxando-me para a terra. Me debati, chutei, mas era inútil. O peso deles era surreal. Quando uma das criaturas ergueu a cabeça, vi que seus olhos estavam costurados. A boca abriu, e um som terrível saiu de dentro dela, algo que não era humano. Você nos esqueceu. Senti um puxão forte e minha perna afundou até o joelho na terra fofa. A lama se transformava em algo pegajoso, como se fosse mãos tentando me arrastar para baixo. Me desesperei. Com o último impulso, consegui soltar uma das pernas e rastejei para trás. Então, veio a pior parte. Um dos mortos apontou para algo atrás de mim. Girei o corpo e vi uma figura alta e encapuzada, parada entre os túmulos. Seu rosto era oculto pela sombra, mas seus olhos eram vazios. Ele levantou a mão, e tudo ficou em silêncio. Os mortos pararam. Os gritos cessaram. Apenas o trovão continuava rugindo ao longe. Foi então que ouvi a voz dentro da minha mente. A terra tem fome, coveiro, e você ainda não pagou sua dívida. No instante seguinte, acordei no meio do cemitério, sujo de lama, como se tivesse apagado por horas. Mas havia algo diferente. Ao redor dos túmulos, marcas estranhas haviam sido desenhadas na terra, como um círculo. Desde aquela noite, sinto que estou sendo observado. Minha casa se tornou um lugar insuportável. Os espelhos refletem silhuetas que não são minhas. As luzes piscam sozinhas. E, no fundo da minha mente, aquela voz continua sussurrando. A terra tem fome. E parece que eu sou o próximo banquete. Desde aquela noite, a sensação de que algo me persegue ficou insuportável. O cemitério nunca esteve tão pesado. E minha casa não é mais minha. No dia seguinte, acordei com dores no corpo, como se algo tivesse me arrastado a noite toda. Minha cama estava coberta de lama seca, minhas unhas cheias de terra. No chão do quarto, marcas de passos, mas não eram meus. Os contornos eram fundos demais, como se pés descalços e encharcados tivessem andado ali. A cada passo dentro de casa, eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. As sombras pareciam se mover sozinhas. Quando passava pelos espelhos, via reflexos que não eram meus, apenas vultos que se esgueiravam no fundo, me observando. Mas o pior foi quando o silêncio desapareceu. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouvi o som de passos arrastados pelo corredor. Primeiro pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas quando a maçaneta da porta começou a girar sozinha,
Meu sangue gelou. Segurei o lençol com força, prendendo a respiração. A porta se abriu devagar, rangendo. Meu quarto ficou tomado por um cheiro horrível de terra molhada e carne podre. E então, lá estava ele, a figura encapuzada do cemitério. Ele entrou, mas não pisava no chão. Seus pés flutuavam a poucos centímetros do piso. A sombra do capuz não revelava seu rosto, apenas aqueles olhos vazios e fundos, que pareciam absorver toda a luz do quarto. Meu corpo ficou paralisado. Ele parou ao lado da minha cama, e no instante seguinte, ouvi aquele mesmo sussurro dentro da minha cabeça. A terra tem fome, coveiro. A dívida precisa ser paga. Foi quando senti algo se arrastar pelo colchão, como mãos invisíveis me segurando pelos braços e pernas. Comecei a sufocar. O peso do ar ao meu redor ficou insuportável. Meus pulmões queimavam, como se estivessem sendo comprimidos de dentro para fora. Com o último esforço, consegui murmurar uma oração que minha avó me ensinou quando criança. Assim que terminei a última palavra, a figura se afastou um pouco e soltou um som horrível, como um chiado de um rádio quebrado misturado a um grito distante. Então, tudo se dissipou. A porta se fechou com um estrondo. A casa ficou em um silêncio sepulcral. Eu tremia dos pés à cabeça, mas foi quando olhei para o espelho no canto do quarto que meu coração parou. No vidro embaçado, uma mensagem havia sido escrita com algo escuro, talvez sangue seco ou lama negra. O primeiro já foi levado. Quem será o próximo? Naquela noite, percebi que algo maior estava acontecendo. Não era apenas um espírito perdido ou uma aparição aleatória. Aquilo era uma força muito mais antiga, algo que estava além da minha compreensão. E pior, eu sabia que aquilo não tinha terminado. Desde então, o cemitério se tornou ainda mais estranho. Algumas covas amanhecem reviradas, como se algo estivesse saindo de dentro delas. Os túmulos dos mais antigos, aqueles esquecidos no tempo, parecem estar chamando por alguém. E toda noite, eu escuto o mesmo som do lado de fora da minha casa. O choro dos esquecidos. Mas agora, não são apenas lamentos. São chamados. E eu tenho certeza de que, mais cedo ou mais tarde, eles vão vir me buscar. Se vocês gostaram dessa história macabra, deixem o like, compartilhem com seus amigos e ativem as notificações para não perderem os próximos relatos sombrios. Nos vemos no próximo vídeo.